fazendo um curso técnico, mas por volta de 18 anos, isso na década de 90, eu conheci a CTA Eletrônica, uma escola onde eu aprendi um método completamente diferente com relação ao que se vê normalmente na escola técnica e que praticamente mudou a minha concepção. Pesquisei algumas áreas, engenharia, tecnólogo, cursos técnicos, Senai, ETEC, e acabei entrando num curso de tecnologia em mecatrônica industrial. Comecei a minha trajetória na área da eletrônica fazendo um curso técnico e logo após terminar o curso técnico eu fui para a faculdade de engenharia eletrônica. Já técnico formado, tinha muita dificuldade em analisar os equipamentos. E nesse colégio, quando eu terminei o quarto ano, que lá eram 4 anos, né, junto com o colégio, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu não entendia como funcionava a eletrônica. Sabia fazer cálculo, fazia contas e contas. Estudei durante 3 anos, curso técnico eletrônico numa escola em Ribeirão Preto, só que para minha decepção, no final saí e vi que eu não sabia nada. Nós temos equipamentos de automação, todos projetados aqui por nossa equipe de engenheiros eletrônicos. E nós vendemos esses equipamentos tanto para o consumidor final quanto OEM. Me formei em tecnologia e mecatrônica e pude conciliar os dois métodos, né? O método tradicional de ensino na área de eletrônica e o método da CTA. Eu sou engenheira elétrica formada pela USP e eu sempre estudei pelo método tradicional. E desde que eu comecei a estudar, ter contato com o método da CTA, a análise de circuito eletrônico se tornou mais simples, mais fácil de entender e principalmente da parte de análise de defeito, que é coisa que a gente não estuda na engenharia. Apesar de ter me dedicado bastante no curso técnico, senti que faltava alguma coisa relacionada ao conhecimento que foi obtido lá. Nunca tive oportunidade de realmente fazer um curso técnico, né, um curso de eletrônica em si. E aos meus 17 ou 18 anos comecei a trabalhar com eletrônica, a fazer manutenção em aparelhos eletrônicos. Eu trabalhava numa empresa de máquinas e aí foi a necessidade de entrar em máquinas eletrônicas. Como eu não conseguia absorver muita coisa da parte técnica, porque eu percebia que muitas vezes nem os professores sabiam o que estavam falando, eu fazia o suficiente apenas para conseguir as notas de média e depois parava de ir na faculdade. E isso aí no futuro só fez aperfeiçoar a minha necessidade de conhecimento por eletrônica e me levou à engenharia. E foi muito fácil. Aí nós percebemos uma grande diferença com relação à escola técnica. Porque após o curso da CTA, eu notei que era praticamente brincadeira as matérias de engenharia. E para minha surpresa, logo nas primeiras aulas, fiquei fascinado, mais ainda pela eletrônica que já gostava, devido ao método de ensino utilizado pela escola. E eu nunca me conformei com isso, aí acabei montando eu trabalhei na Sharp na época, trabalhei na Panasonic, mas sofrendo. Eu consertava as coisas na sorte. Às vezes dava certo e arrumava. E depois estava muito desanimado, já estava querendo mudar de área. Um amigo, que é ex-aluno também da CTA, aqui em Ribeirão, me indicou um curso lá, falou, tem um curso muito bom em São Paulo. E fui lá conhecer. E conversando com um amigo que é de Ribeirão Preto, ele me falou da CTA, em São Paulo. Aí resolvi lá, um belo dia, pegamos o carro e fomos para lá. Chegamos lá, assisti uma aula e me surpreendi, simplesmente com a análise ali, identificando até o resistor alterado, uma coisa até simples demais. Só que pelos métodos anteriores eu não conseguia localizar. Estudei na Escola Técnica Federal de São Paulo, mas eu sempre sentia, ao longo do curso na Escola Técnica Federal, que faltava alguma coisa. Tinha bastante teoria, tinha muita conhecimentos específicos, mas me faltava ainda
alguma coisa para conseguir projetar de fato os equipamentos que eu queria projetar. Foi fácil logo de início detectar que o método da CTA era diferente e foi muito usual na faculdade. E, por ironia do destino, eu virei professor. E o método tradicional que é aplicado nas instituições acaba dificultando um pouco o aluno, o aprendizado do aluno, essa metodologia, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho na área de eletrônica. E eu comecei devagarinho a inserir alguns pontos, algo da metodologia da CTA nos meus alunos. E eu vi que os resultados foram fantásticos, os resultados foram incríveis. Hoje em dia, estou dando aula de eletrônica e a partir do momento que eu tenho esse conhecimento dessa metodologia, eu percebi que os alunos têm dificuldade de entender apenas pelo método tradicional, como eu também tive. Procurando me dedicar bastante, eu encontrei aqui uma nova forma de enxergar a eletrônica, que é justamente isso que a CTA se propõe, uma maneira diferente. E essa maneira diferente de enxergar a eletrônica de uma forma mais voltada para o raciocínio, mais prática, nós conseguimos resolver os problemas de uma maneira muito melhor. Eu entrei em uma assistência técnica na região na Baixada Santista, em Santos, no caso, e comecei a trabalhar também ainda com muita dificuldade de compreensão, com muita dificuldade de achar o componente defeituoso, né? E foi aí que, conversando com outro amigo meu que também já conhecia a CTA eletrônica, nós resolvemos vir a São Paulo e dar início ao treinamento. Para eu ingressar como profissional sem experiência e sem ter adquirido o mínimo de conhecimento na faculdade, eu falei, vou entrar por baixo. Foi aí que eu entrei como auxiliar de produção. Quando eu entrei aqui, eu senti muita dificuldade. Eu mal sabia, quer dizer, eu não sabia manusear um multímetro, não sabia testar uma fonte. Enfim, era completamente leigo na área de eletrônica. Falaram que o método é totalmente diferenciado. Então eu resolvi ir lá para conferir. E antes de ir na CTA conferir o método, eu conheci pessoas que teve assim um crescimento assim, tecnicamente falando, muito rápido, e isso me interessou. Na minha área de atuação, eu sou responsável técnico da empresa. Então eu preciso de uma mão de obra qualificada para trabalho no setor de engenharia, no setor de assistência técnica, muitas vezes no setor de suporte ao cliente. O mercado é um mercado carente. O fato de não usar a escala ômica, de você analisar tudo por tensões, por forma de onda, aquilo foi me fascinando cada vez mais. E foi o que me fez continuar até os dias de hoje nesta área. E costumo dizer aos amigos aqui da cidade que se não fosse a CTA, provavelmente teria mudado já de profissão. Depois disso, eu comecei a analisar e consegui realmente entender como funcionavam os componentes separadamente e montado em circuito, que esse é o grande diferencial do curso. Porque uma coisa é você ver o componente, funcionamento, você vê lá a especificação dele, depois ver ele trabalhando junto com outros. Né? Encarei, viajei durante basicamente 2 anos, quase que todos os sábados para lá. E me surpreendi, o resultado foi hoje. Hoje consegui, tenho uma empresa de equipamentos médicos, comecei primeiro na manutenção, fui passando o que eu ensinei, aprendi com alguns dos meus técnicos. Quando de repente, através de uma das funcionárias dessa escola, eu consegui um emprego em uma outra firma. E nesse emprego eu acabei conhecendo o pessoal que acabou fundando a escola CTA Eletrônica. A partir daí, trabalhando com eles e estudando também na CTA, foi onde que eu conheci essa metodologia diferente de análise de circuitos. Então, para ensinar, eu ensino tanto o método tradicional, que é ensinado por todas as escolas, mas também eu dou uma extra, que é essa parte dessa metodologia. E quando os alunos eles aprendem essa metodologia, eles visualizam mais fácil, entendem melhor o circuito e eles não ficam apenas só nas contas. Depois eu entrei na universidade e eu notei que faltava também esse conhecimento,
a mais para fazer esses projetos. Aí, em 92, eu fiz um curso na CTA Eletrônica que abriu minha mente, assim, eu consegui aprender uma série de circuitos analógicos e esse conhecimento de circuitos analógicos que eu aprendi lá atrás, em 92, na CTA Eletrônica, eu uso até hoje. Na verdade, tem uma série de sistemas, até aviônicos, que a gente projeta usando esse conhecimento que foi obtido lá atrás, mais de 20 anos atrás. É uma coisa assim fantástica, um método que é empregado na CTA Eletrônica, que é baseado em raciocínio lógico. Inclusive, recentemente, aqui no finalzinho de 2012, voltei para a CTA para poder me atualizar mais, para aprender com o Mário Pinheiro um pouco mais da metodologia, o que eu agrego até hoje nas minhas aulas. Eu acho muito importante e com certeza é uma metodologia que vale a pena. Na área de eletrônica aprenda de verdade. Então, como eu aprendi uma maneira mais simples de analisar o circuito, também agora eu estou tentando passar um pouco dessa metodologia para os alunos, que eles, apesar de ter muitos alunos têm dificuldade de entender circuito eletrônico do método tradicional, quando eles veem essa metodologia, eles conseguem entender melhor o circuito eletrônico e eles se sentem até mais motivados a continuar na área da eletrônica. O curso ele ajudou muito também em formações em outros cursos que eu acabei fazendo em sequência, como tecnologia, e a gente vê o contraste muito grande da forma que a CTA mostra a eletrônica com a forma como é mostrada a eletrônica em outras instituições. E ficamos na CTA Eletrônica aí por um período de 4 anos aproximadamente, né? E passado um ano e meio, acredito eu, fazendo os cursos na CTA Eletrônica, acabei assumindo e sendo encarregado do laboratório. E nisso, fazendo CTA, estudando na CTA, vindo todos os sábados, todo esse esforço me trouxe muito reconhecimento profissional. Mas estou na multinacional, eu trabalho na Bridgestone, no Brasil, eu trabalho de eletricista lá, mas o que me deu esse cargo de eletricista lá, a eletrônica daqui. O que pesou mais na minha decisão foi a indicação do Milton, por já ter estudado lá, e a gente vê no dia a dia o quanto ele conhece e o quanto ele desenvolve o trabalho com uma facilidade imensa e muito diferente do que a gente vê por aí no mercado. É diferente do que a gente é acostumado a ver nas escolas regulares. Em um contexto geral, levando-se em consideração o que eu aprendi na escola técnica, o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi na CTA Eletrônica, eu não abro mão do conhecimento lá adquirido e sempre aconselho para o pessoal que trabalha comigo fazer um curso lá para experimentar a metodologia. O pessoal de curioso acabam as pessoas se dirigindo à CTA e lá o pessoal fica surpreso com o método. E na CTA Eletrônica consegui então tudo aquilo que eu esperava na área de manutenção, você trabalhar com o equipamento, sabendo o que você está fazendo nele, entendendo por que funciona ou por que não funciona. E isso foi o diferencial. Eu acho assim, eu só estou trabalhando hoje eu trabalho com TVs, plasma LCD, LED, trabalho com videogame, porque no game não tem um respaldo assim dos fabricantes, eles não fornecem muita coisa. Então você tem que analisar praticamente sozinho. A minha empresa está localizada na cidade de Ribeirão Preto. Nós trabalhamos com comércio e manutenção de equipamentos hospitalares e também importação. E hoje sou proprietário de um posto autorizado da marca LG, exclusivo na região de Ribeirão Preto. Eu recomendo fortemente que as pessoas, quando elas planejarem entrar na faculdade de engenharia eletrônica, que antes façam o curso da CTA. Com relação aos blocos também, eu acho muito importante frisar que a feitura, o desenvolvimento dos blocos é o essencial. A gente consegue absorver bastante coisa, mas ao longo da semana, né, com aula semanalmente, a gente perde muito. Então, mantendo o aproveitamento dos blocos, desenvolvendo os exercícios, garantidamente você vai ter resultados surpreendentes. Então, se você mantiver um estudo diário, fazer os blocos, fazer os exercícios, fixa mais a metodologia e você se torna mais rápido na análise do circuito. Eu ainda comento lá, tá? Até hoje,
que eu não conheço nenhum lugar que ensina de eletrônica como aqui na CTA. Através da dedicação que tive nos estudos aqui na CTA, eu comecei a trabalhar também com treinamentos aqui, trabalhando como professor já há bastante tempo. E isso também, além da visão da eletrônica que nós temos como aluno, quando nós começamos a trabalhar também ensinando esse método para outras pessoas, nós nos desenvolvemos ainda mais. Atualmente eu trabalho na área de energia e eletrônica de potência, no breaks e estabilizadores. E sem dúvida alguma, os conhecimentos obtidos aqui reforçam em muito os conhecimentos de outras áreas e facilitam em muito o nosso trabalho. Cresci muito, nós acabamos assumindo essa empresa hoje ela tem 18 funcionários, né? Nós temos um volume de serviço muito grande, são aproximadamente 1000 serviços, 1000 aparelhos de eletrônica na área de áudio e vídeo que entra para fazer a manutenção, então nós temos um volume grande. E a CTA Eletrônica, na realidade, foi o que me deu toda a bagagem para isso, todo o suporte para isso. E realmente eu vi que algo começou a mudar, o raciocínio começou a ficar mais rápido, a percepção ficou melhor. E isso fez com que eu ficasse um pouco decepcionado com o que eu vi nas outras escolas, até mesmo na faculdade. Eu aconselho sempre a CTA para todas as pessoas, porque, digamos assim, a eletrônica você começa a aprender na escola técnica, mas não aprende. Os meus colegas que fizeram faculdade, eles vão para a faculdade e não aprendem. E na CTA você acaba vendo de uma forma diferente. A metodologia é algo que muda a vida da gente, porque você consegue ganhar muito tempo na análise de circuitos e na parte de projeto também, né? Eu entrei na CTA sem ao menos saber ler código de resistor. Em um ano, eu já adquiri todo o conhecimento que em 3 anos eu não consegui numa faculdade. Isso com 3 módulos, posso lhe garantir que eu aprendi muito. Imagine ao término de 10, né? E fica a minha indicação a todos aqueles que, como eu, desacreditados com a eletrônica, vê as coisas por aí, não conseguem entender, sejam dedicados ou não, enfim. Você entra no mundo da eletrônica, você faz um curso superior, você faz um curso técnico numa escola tradicional e convencional. Quando você entra na CTA, a sensação, como meu amigo diz, e chega até soar cômico, você tem a sensação de que você foi enganado sua vida toda pelo sistema. Porque se gasta um grande tempo estudando uma metodologia, não vou dizer que é errada, mas uma metodologia que traz dificuldades, às vezes você não consegue enxergar o que precisa ser enxergado. Tive uma sensação de estar perdendo meu tempo nesse tempo todo. E porque muitos defeitos hoje em dia não é só o hardware, eu resolvo muito defeito de software. Então, eu recomendo assim, vocês fazerem um curso de informática e fazer um curso na CTA Eletrônica, porque lá você vai conseguir uma base técnica pro resto da tua vida. E eu não achei nenhum outro lugar que possa fazer isso até hoje. Mas hoje, com o que eu aprendi em CTA e consegui passar, tem a minha empresa. Hoje trabalho somente na administração. Tem meu pessoal, são 13 funcionários, na área de manutenção e equipamentos hospitalares. Então venho só agradecer a CTA. E vocês têm pelo menos a curiosidade, né, de conhecer o método, porque é muito interessante. Eu tenho certeza que quem tentar vai gostar, né? O difícil, como qualquer coisa, é começar, é vencer paradigmas, quebrar barreiras, mas a partir do momento que você tenta, se é algo que você gosta, como foi o meu caso, eu sou realmente apaixonado por eletrônica, então eu acredito que vocês vão gostar e se dar bem, porque o mercado precisa de muita gente, o mercado é promissor e falta mão de obra qualificada. Eu entrei sem ler um código de resistor. Hoje eu sei polarizar um transistor, eu analiso amplificadores, eu mato defeito apenas por queda de tensão, nunca usei a escala ômica para fazer uma análise de defeitos. Com lógica, eu entendo como funciona, eu sei o que acontece, eu sei de onde veio, eu sei o que vai acontecer. Nós entramos da forma que for e saímos com raciocínio lógico, sabendo o que está fazendo. Porque eu ainda tenho muito que sugar da CTA e acredito que eles têm muito mais a me oferecer. Por isso, eu recomendo a CTA como uma formação
para as pessoas que querem iniciar na área de eletrônica e também como uma forma de complementação para aquelas pessoas que já estudaram, já trabalham na área e querem algo mais na sua vida profissional. Então nós recomendamos sim CTA Eletrônica ainda hoje, isso passado 12 anos, e hoje, né, devido ter os blocos de exercício, eu voltei para a CTA Eletrônica para refazer todos os cursos, né, acreditando muito nessa questão do bloco, porque hoje o bloco você recebe aí, são 200 exercícios para você fazer toda semana, ou seja, o aprendizado é inevitável, né? Hoje realmente qualquer pessoa, qualquer um tem condições de aprender os treinamentos, os cursos da CTA Eletrônica. E eu indico, tá, para quem queira aprender eletrônica realmente, CTA Eletrônica.